Dá para você entender isso, mulher? Que enquanto você tem marido vivo, se você está vivendo com outro homem ainda que tem carta de divórcio, repudiou ele, você está em adultério. E se ele adulterar, eu tenho o direito de casar com outro homem? Também não. A Bíblia não abre essa porta. O Novo Testamento. Aí você quer que eu seja um celibatário? Agora não era isso que Paulo chamava? Os irmãos e irmãs daquela comunidade, daquele ser da congregação, seja como eu, não toque em mulher, mas se você não se contém, é melhor casar do que abrasar. Cada um tem a sua mulher para não ir se prostituir com prostituta. Mas se você consegue controlar os desejos, então não toque em mulher, não te case. E agora nós estamos próximo, perto da vinda de Yahushua Mashiach. Em Coríntios 7, Paulo diz que o tempo se abrevia e é hora que aquele que tem mulher viva como se não tivesse mulher. Não vai se perder por causa de mulher, por causa de sexo. Na eternidade, na ressurreição dos mortos, seremos como os anjos. Os filhos de Deus não serão anjos, que anjo é soldado, é servo. Filho herdeiro, filha herdeira, seremos como os anjos. Não se casa e não se dá em casamento. Então vai acabar o sexo. Essa coisa efêmera vai acabar. Não ponha o sexo em primeiro lugar. Se você pôr, você está fora da eternidade do milênio. Ninguém entra no céu. A salvação é pela graça, mas não é de grátis. Não é grátis. Você vai ter que pagar o preço, você vai ter que renunciar a si mesmo. A salvação é pela graça, mas não é grátis. Não é presente de Natal, não é brinde. Não. Você vai ter que renunciar a si mesmo, você vai ter que tomar a sua cruz, você vai ter que voltar à palavra original. O verdadeiro seguidor do Mashiach é aquele que ouve as suas palavras e pratica. E você não está nem invocando o Mashiach, você está dizendo Jesus, Jesus. Cada vez que você fala Jesus, você está dentro da igreja católica. Jesus, Jesus. Mesmo quem diz Jeová, Jeová, você também está dentro do catolicismo. Ou dentro do judaísmo. Você que prega Yeshua, Yeshu, Yahshua, Yahu, como é que é? Yahushua. Eu prego Yehoshua. É Yehoshua, esse é um nome que salva. Yud, He, Vav, tem um trigrama. Cuidado. Cuidado. Então João Batista morreu por pregar a um homem vivo, o rei Herodes, que ele não podia possuir a mulher uma mulher que tinha marido vivo. E aí vocês hoje autorizam. Quem deu essa autorização? Você diz, é a graça. Isso não é graça, isso é desgraça. Qualquer coisa que vai contra a Bíblia é uma desgraça. Mas veja o engodo de Satanás. Satanás vos engana. Você deveria olhar o exemplo de João Batista pregar contra o divórcio. Dizer o que Paulo disse: se a mulher se separar do seu marido, não te case de novo, reconcilia-te. Ela pode até viver separada. Se ele adulterou, o leite ficou manchado. Se ele não adulterou, reconcilia-te. Uma mulher crente pode até se separar do marido incrédulo que diz ou a sua fé na Bíblia, na palavra, ou eu. Mas ela não pode casar de novo. Ela está ligada a ele enquanto ele viver. A separação é possível. Divórcio não. Divórcio não, porque repudiar e deixar. E depois vem a carta de divórcio. Repúdio e divórcio. Malaquias 2:16, Jeová, o Criador, diz: eu odeio o repúdio. Mas depois do repúdio vem a carta de divórcio. Não? A única maneira de um homem repudiar uma mulher nas noites de núpcias. Ela disse que era virgem, não houve a marca da virgindade. Se houve prostituição, fornicação, então pode repudiar. Pode repudiar. Mas se uma mulher casa virgem, um homem puro, aí é matrimônio, aí até que a morte separe. João Batista não ficou com a boca calada.
Hoje os pastores não estão com a boca calada, estão pregando o contrário do que Yohanan Batista pregou, do que Yoshua Mashiach pregou e do que Shaul pregou. O que João Batista pregou? Herodes, homem Herodes, você é rei, mas você não pode possuir a mulher do teu irmão. Ela não é viúva, ela tem marido vivo, que o que Yoshua pregou. Ele pregou em Mateus 5,32, Marcos 10, 11, 12. Se um homem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Se a mulher repudiar seu marido, comete adultério contra o marido. Se ela repudiar o marido e casar com outro, comete adultério contra o seu marido. Está casado, não tem como descasar, só a morte. Tem como fazer como Esdra fez, casamento errado. União ilegítima, Atos 15, 29. Abstenha-se da carne, do sangue, dos sufocados e das uniões ilegítimas, que é os casamentos errados. Aí isso aí Esdra mandou descasar. Isso aí tem jeito de botar em ordem. Não, mas eu estou no terceiro casamento, já tenho 5 filhos. Você escolhe, você morre como adúltera e vai ao inferno e depois ao lago de fogo ou põe a vida em ordem. Não é eu, é você. Você tem que escolher. Os pastores não estão com a boca calada, mas estão pregando errado. Você abandonou lá, tem direito a um segundo casamento. Como se 1 Coríntios 7, versículo 10, Paulo diz, se a mulher se separar do teu marido, não te case de novo. Como que tem segundo casamento? Com o marido vivo? Não tem. Não tem. Bem que Herodes, que tinha medo de João Batista, da pregação de João Batista, que milagre João fazia, que sinais João trouxe. Que coluna de fogo, que nuvem, que redemoinho acompanhou João Batista. Eram só as palavras. E as palavras de João Batista causavam terremoto. Herodes tinha medo. Bem que Herodes podia ser salvo. Mas ele estava preso a uma união ilegítima, a um adultério, a uma mulher adúltera. Depois se prendeu a palavra que ele falou lá, o que você deve impedir, a filha de Herodias. Eu lhe darei. Ela pediu a cabeça de João Batista. Bem que ele podia ser salvo, mas ele estava preso. Preso no pecado. Um abismo chama outro abismo. Um buraco chama outro buraco. Um pecado chama outro pecado. Uma condenação chama outra condenação. Não teve jeito. Deve ser salvo. Dá para você entender isso, mulher? Que enquanto você tem marido vivo, se você está vivendo com outro homem ainda que tem carta de divórcio, repudiou ele, você está em adultério. E se ele adulterar, eu tenho o direito de casar com outro homem? Também não. A Bíblia não abre essa porta. O Novo Testamento. Aí você quer que eu seja um celibatário? Agora não era isso que Paulo chamava? Os irmãos e irmãs daquela comunidade, daquele ser da congregação, seja como eu, não toque em mulher, mas se você não se contém, é melhor casar do que abrasar. Cada um tem a sua mulher para não ir se prostituir com prostituta. Mas se você consegue controlar os desejos, então não toque em mulher, não te case. E agora nós estamos perto da vinda de Yoshua Mashiach. Em Coríntios 7, Paulo diz que o tempo se abrevia e é hora que aquele que tem mulher viva como se não tivesse mulher. Não vai se perder por causa de mulher, por causa de sexo. Na eternidade, na ressurreição dos mortos, seremos como os anjos. Os filhos de Deus não serão anjos, porque anjo é soldado, é servo. Filho herdeiro, filha herdeira, seremos como os anjos. Não se casa e não se dá em casamento. Então vai acabar o sexo. Essa coisa efêmera vai acabar. Não ponha o sexo em primeiro lugar. Se você pôr, você está fora da eternidade do milênio.